Oi pessoal, eu sou o Alessandro e mais uma vez eu vou começar um vídeo dizendo que esse formato sagas que a Panini inaugurou lá com a saga do Superman e a saga do Batman está fazendo muito sucesso. Esse é um formato que está muito popularizado aí entre os leitores, a galera tem elogiado, mas se você não sabe o que é esse formato saga, é o seguinte: é a republicação de grandes fases de um personagem e às vezes, quando dá certo, inclusive ultrapassa aquela fase que pretendeu ser publicada. E nesse formato aqui, uma revista em formato americano, formato original que a história foi lançada, bom, capa cartonada, papel offset, enfim, um formato sem luxo. Essa daqui, a Saga dos Vingadores, que é o objeto desse vídeo, é a quarta saga da Marvel. Temos aí a saga dos X-Men, a saga do Demolidor, a saga do Homem-Aranha e a saga dos Vingadores agora. A saga dos Vingadores e a saga do Demolidor, elas são bimestrais, então em princípio parece que elas vão se alternar. Enfim, como eu disse, é um formato de muito sucesso e hoje eu vou comentar o começo da saga dos Vingadores. Mas antes de entrar diretamente no assunto, lembrar você, é claro, que esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria parceiraça aqui do canal, que me ajuda aí, bom, com a curadoria do canal, na verdade, me permite escolher alguns quadrinhos que eu vou comentar durante o mês. Bom, ajuda demais o canal Comic Boom. O link para Comic Boom tá aí na descrição do vídeo. Se você quiser conhecer o trabalho deles, eu recomendo bastante. Mas enfim, vamos à saga dos Vingadores. O seguinte: nos últimos anos, finalmente, alguns autores muito importantes, principalmente para Marvel, mas não só, eles têm ganhado mais espaço, vamos chamar assim, nas nossas prateleiras, têm ganhado mais espaço no nosso mercado editorial. O primeiro, e o que ganhou mais espaço até agora, foi o John Byrne. O pessoal vivia pedindo que o John Byrne fosse publicado e agora tem Omnibus do John Byrne, Quarteto Fantástico, Tropa Alpha. Tem outros, né? Mulher Hulk, enfim, tem alguns ônibus aí do John Byrne. Tem também a saga do Superman do John Byrne, depois, inclusive, ultrapassa a fase do John Byrne e entra na fase seguinte. Mas não é só o John Byrne. Outros autores que são muito importantes estão ganhando espaço. Exemplo, talvez o mais recente, bom, empatando com o que eu vou falar nesse vídeo, é o Peter David. Peter David não tinha tanta coisa dele, mas recentemente saiu o primeiro arco dele, vamos chamar assim, as primeiras edições dele na Supergirl. Saiu também o Homem-Aranha 2099, já está no segundo volume. Foi anunciado o ônibus da fase dele à frente do Hulk. Enfim, estamos começando a ter mais Peter David sendo lançado. E me parece que, junto com o Peter David, agora é a vez do Roger Stern. Nós temos duas sagas, duas revistas nesse formato saga sendo lançadas agora, que tem foco em roteiros dele. A primeira foi a saga do Homem-Aranha, a fase do Roger Stern à frente do Homem-Aranha é uma fase muito elogiada, e agora a fase dele à frente dos Vingadores. Gente, o Roger Stern, ele é com toda certeza um dos grandes roteiristas da história da Marvel. Ele é realmente muito bom, pelo menos assim, é um dos que eu mais admiro, e eu fico muito contente de ver essas histórias publicadas. Várias vezes, bom, em vários anos eu fiz listas de quadrinhos que eu queria ver publicados no Brasil. E republicados ou republicados, porque algumas dessas histórias já saíram, né? Tanto da saga do Aranha quanto da saga dos Vingadores saíram nos formatinhos, seja na revista do Homem-Aranha, seja na revista do Capitão América, formatinho da revista Abril. Mas, bom, eu não tinha lido ou li picotado. Então eu sempre torcia e falava aqui em vídeos para que eu queria que saísse o Homem-Aranha do Roger Stern e que eu queria que saísse os Vingadores do Roger Stern. Pois bem, estamos tendo essas duas fases aí agora. E as duas eu acho muito legais. Se você viu meus vídeos tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro volume da saga do Homem-Aranha, em breve vai sair o do quarto, você viu que eu elogiei a saga do Homem-Aranha. Mas a saga dos Vingadores do Roger Stern tem um começo mais empolgante. Vamos colocar a saga do Roger Stern na frente da revista dos Vingadores. Aqui nós temos os números 255 a 260. Ela não começa nesse número 255, ela começa antes. Por que a Panini começou aqui? Acredito eu que porque na história de Avengers 255 nós temos a estreia do John Buscema nos desenhos da revista. E o John Buscema, não custa lembrar, é
alguém que fez história desenhando o Conan. Aí é um dos artistas mais elogiados quando nós falamos da arte do Conan, seja na Conan the Barbarian, seja na Espada Selvagem do Conan, de Conan. E aqui nós vemos ele, bom, os Vingadores no traço dele. Uma coisa que é muito legal no John Buscema, se eu falei John Romita em algum momento desse vídeo, e é bem possível que eu tenha falado, não esquenta, eu realmente troco os dois com frequência, mas, bom, vamos lá, vamos pegar. O John Romita é aquele que sucedeu o Steve Ditko no Homem-Aranha. O John Buscema é aquele que assumiu o Conan após a saída do Barry Windsor Smith, lá nos anos 70. Enfim, John Buscema, né? Uma coisa que o John Buscema é mestre, é que em conduzir o olhar do leitor pela página. Cara, tem inclusive uma ou outra que não é tão intuitiva e que ele nos conduz muito bem. Ele guia muito bem o nosso olhar pela página. Eu, particularmente, preferia que a saga dos Vingadores tivesse começado no começo da fase do Roger Stern. Mas eu não posso dizer, seria injusto se eu fizesse isso, que o começo aqui não funciona. Funciona e funciona muito bem. E funciona bem por quê? Em parte por uma característica dos roteiros da Marvel aí da década de 70, 80 principalmente, mas na década de 80 isso para mim é o ápice, que é o seguinte, nós vamos pegar lá a década de 60, boa parte das histórias, elas têm até um senso de continuidade, elas têm, mas elas são histórias que elas começam e terminam na mesma edição. Inclusive é comum na década de 60 que, por exemplo, o Quarteto Fantástico tenha mais de uma história na edição, é comum isso. Então nós temos histórias fechadas, e aí essas histórias, uma atrás da outra, vai formando uma continuidade. Só que nós vamos ter, com o passar do tempo, histórias que continuam no número seguinte. Para mim, nos anos 80, nos anos 80 os autores fizeram o seguinte, eles conciliaram à perfeição esse senso de continuidade e, ao mesmo tempo, uma certa autonomia da história. Por exemplo, aqui, as histórias, elas continuam uma depois da outra. Tem uma situação que começa na primeira edição, que é a Capitã Marvel chegando na nave do Thanos, e isso vai como se passar no fundo das aventuras até lá já depois da metade da edição, quando os Vingadores vão para o espaço encontrar a Capitã Marvel. Começa aí na 255 e os Vingadores vão encontrar a Capitã Marvel lá na 259, quando os Vingadores vão encontrá-la. Enfim, há uma coisa que continua. Só que ao mesmo tempo, cada edição ela tem uma espécie de começo, meio e fim. Ela situa o leitor que está chegando. Esse é o ponto, né? As histórias continuam, mas elas não atrapalham quem está chegando. Quem está chegando pode não ter um elemento diante, mas tem um flashback ali que ajuda. Tem uma situação que vai se desenvolvendo ali e que o leitor vai pegar. As histórias de hoje, elas são pensadas visando o encadernado. São revistas, mas são lançadas originalmente em revistas, mas elas já pensam ali o encadernado que vai reunir 5, 6 revistas, 7 às vezes, ou até um pouco mais. Aqui não, as revistas são pensadas como revistas. E na verdade, às vezes o cara que chegou lá e pegou a Avengers 358, ele pode não ter lido a Avengers 357 e vai se inserir a partir dali. Então, esse jeito de fazer o roteiro pensando a revista e não o encadernado, e ao mesmo tempo mantendo um senso de continuidade, histórias que continuam uma depois da outra, para mim a Marvel, consolidou isso de modo excepcional nos anos 80. E, fez isso com vários títulos, fez isso com o X-Men do Claremont, talvez seja o maior exemplo, mas o Roger Stern era um mestre em fazer isso. Por exemplo, no começo da história aqui, o Stern vai nos situar no que está acontecendo, no que veio antes e que vai ser muito importante para aqui. O Visão, ele, em histórias anteriores, ele havia tomado conta dos computadores bélicos do mundo, dos sistemas bélicos do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Isso, ele estava lá com um erro do sistema, vamos colocar assim, tem um motivo que a história aqui revela, e isso aconteceu em edições anteriores, só que isso vai levar o Visão a ser chamado para prestar esclarecimentos ao governo dos Estados Unidos.
E aí, bom, esse esclarecimento vai deixar o Visão fora dos Vingadores e a Wanda também. Mas isso, o leitor é situado no que aconteceu. Bom, a história então começa com dois Vingadores deixando os Vingadores, a Wanda e o Visão. E a Capitã Marvel está no espaço. Ao mesmo tempo, a chegada de um novo Vingador, que é o Cavaleiro Negro. Venhamos e convenhamos, quando a gente pensa em Vingadores, essa daqui não é a formação que a gente acha mais assim icônica. Vamos lá, Capitão América, Firefox, que é o Eros, o irmão do Thanos, o Hércules, o Cavaleiro Negro, a Capitã Marvel, e a Capitã Marvel não a Carol Danvers, mas a Mônica Rambeau, e o Cavaleiro Negro. Digamos que não é Capitão América, Thor, Homem de Ferro, não é isso. Enfim, temos essa formação. E a partir dessa situação, que há Vingadores saindo e um chegando, nós vamos ter basicamente duas aventuras. Uma delas vai culminar na ida dos Vingadores à Terra Selvagem, esse local onde os dinossauros ainda vivem. E a outra delas, que começa lá já com aquela situação da Capitã Marvel, ela vai se desenrolar no espaço, né? Primeiro os Vingadores vão resolver essa situação na Terra e depois eles vão para o espaço. Inclusive vão enfrentar esse vilão aí, o Terminus. E é impressionante como o roteiro do Roger Stern tem situações grandiosas. Aqui, minha gente, a gente vai ver, por exemplo, o fim da Terra Selvagem. É um genocídio acontecendo, é mais do que um genocídio. São povos extintos, mas são várias espécies de plantas, animais sendo extintas. Isso é mostrado em duas edições. São situações bem grandiosas. E desde o início, inclusive o título do encadernado é esse, o Legado de Thanos, nós vamos ver uma situação girando em torno dessa nave, que é a nave do Thanos, que ficou para trás depois que o Thanos foi derrotado. Isso vai levar uma história que vai envolver a Nebulosa, neta do Thanos, que vai aparecer aqui. Inclusive as pessoas vão descobrir que ela é neta do Thanos. O Eros, que é irmão do Thanos, vai descobrir que ela é neta do Thanos nessa história. Vai envolver a Nebulosa, mas aí vai envolver também o Império Skrull, que está passando por uma guerra civil. E, gente, a Marvel dos anos 80, ela também é muito legal na concatenação, não é bem concatenação, na coerência, na sincronicidade. Um título influencia outro. Por exemplo, essa guerra civil que o Roger Stern está trabalhando aqui, ela foi causada por um evento que aconteceu na revista do Quarteto Fantástico. O Reed Richards salvou o Galactus, e depois de salvar o Galactus foi lá e devorou o mundo imperial Skrull. Então, como existem vários mundos Skrulls, cada governador de mundo está se declarando imperador. Então, isso é uma confusão enorme no Império Skrull. Isso é desenvolvido a partir da ideia que um cara teve numa outra revista. Olha que legal, né? Isso é um uso da cronologia que é muito bom, porque a forma que é feita não atrapalha, e de verdade não atrapalha mesmo quem está chegando, mas ao mesmo tempo ela gera o desejo de ir atrás. Um outro exemplo legal aqui é que o Senhor do Fogo, um ex-arauto do Galactus, ele participa da história. Só que ele participa da história, deixa eu mostrar para vocês, depois de uma história icônica dele com o Homem-Aranha. Ele enfrenta o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha, essa história eu sou doido para reler, doido que saia na saga do Homem-Aranha. O Homem-Aranha derrota na mão um arauto do Galactus. Bom, e aí nós temos os Vingadores chegando ao fim da pancadaria, recolhendo o Senhor do Fogo e lidando com isso. Gente, esse é o universo Marvel dessa época, né? Realmente, uma revista afeta a outra, há uma sensação de sincronicidade maior. Isso nos anos 80 também é muito bem feito. E aqui nós temos também, ao meu ver, são histórias que mostram muito bem o que os Vingadores, deixa eu mostrar mais um pouco dos desenhos, significam no universo Marvel. O universo Marvel tem várias equipes e cada uma delas vai ter uma cara diferente. Por exemplo, o Quarteto Fantástico é uma família, é uma equipe, mas é uma família. E é uma família de exploradores, uma família... Eles estão mais preocupados em explorar e descobrir coisas do que em viver, sei lá, enfrentando vilões. Embora os vilões vão aparecer com muita frequência. Mas eles são uma família. E a relação familiar entre eles é um ponto importante, as relações entre eles. E, bom, e os X-Men? Os X-Men, eles são
representantes de uma raça, são representantes de toda uma espécie. E a equipe dos X-Men, na verdade, ela, embora seja uma unidade paramilitar, ela é antes de tudo uma escola para jovens superdotados do professor Xavier. Isso foi melhor ou pior trabalhado, mas os X-Men, representantes de uma raça e também eles são, assim, uma escola. E os Vingadores? Os Vingadores, eles já são diretamente mesmo uma unidade paramilitar. É isso que eles são. Eles são uma equipe de combate. E isso é mostrado aqui. Isso faz com que os vínculos entre eles sejam vínculos mais profissionais. Eles até podem ser amigos, nem sempre são, mas eles podem ser amigos. Mas a Mansão dos Vingadores, ela é antes de tudo, não um local de uma família, ela é um quartel. É isso que a Mansão dos Vingadores é. E, bom, o Roger Stern aqui ele vai criar várias histórias, na verdade, bom, basicamente 2 aventuras, né, que tem escopo grandioso, mas que não são pretensiosas. Esse é o ponto. Escopo grandioso, mas não são pretensiosas. Os Vingadores, eles vão lidar, por exemplo, como eu já mencionei, com o fim de todo um ecossistema. Eles vão lidar com um conflito dentro de um império intergaláctico, com o legado de um dos maiores vilões. Só que isso é simplesmente uma terça-feira na vida deles. Gente, isso aqui é muito legal. É um gibi divertidíssimo, assim. Eu tô empolgadíssimo para ler isso aqui, devorei isso aqui. Tô até lamentando que esse negócio é bimestral, porque eu gostei muito, como eu disse, eu gostei mais do que eu gostei do início da saga do Aranha, que eu elogiei bastante aqui. E, gente, não é à toa que eu acho os anos 80 como o ápice da Marvel Comics. Eu não sou desses que fala com nada de bom hoje em dia, quem acompanha o canal sabe disso, mas eu considero os anos 80 um ápice. Enfim, minha gente, tá aí meu papo sobre a saga dos Vingadores, volume 1. Ela presta e presta muito. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar. Lembrar do link da Amazon que tem na descrição. Qualquer compra, e lembra disso, porque isso realmente ajuda o canal. Isso aqui tem custos e é isso que mantém. Se você usar esse link, qualquer compra que você for fazer, eu vou deixar o link da Saga dos Vingadores, mas qualquer compra que você for fazer, for comprar um computador, for comprar um outro gibi, se você entrar por esse link, você ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. Enfim, eu paro por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.